Olá, graça e paz. Eu sou Luiz Oliveira e este é o canal Auxílio EBD. Aqui estamos mais uma vez para comentar as lições bíblicas adultos da CPAD. Hoje estaremos comentando a lição de número 5, que tem por título A Mordomia da Igreja Local. O textuário desta lição está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículos 14 e 15, que diz: Escrevo-te estas coisas para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Já a verdade prática nos ensina: o cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Então, meus irmãos, hoje estaremos comentando sobre esta lição que trata justamente da mordomia na igreja local. E o que seria esta mordomia na igreja local? Justamente cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos, tendo como referência a igreja local. Para a leitura bíblica em classe, temos 3 leituras. A primeira é no livro de Atos, no capítulo 9, versículo 31. Depois, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, versículos 1 e 2. E, por fim, epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículos 24 e 25. O primeiro texto, Atos 9, 31, nos diz: Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galileia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. Segundo texto, 1 aos Coríntios 1, diz assim: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que, em todo lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. E, por fim, epístola aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 24 e 25, que diz: E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Como objetivo geral da lição, temos expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Já para os objetivos específicos, temos, para o tópico 1, apresentar a mordomia dos bens espirituais. Para o tópico 2, refletir sobre a mordomia da ação social da igreja. E, por fim, para o tópico 3, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Sem mais delongas, iniciemos na introdução. A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar e servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie neste estudo. Então, meus irmãos, aqui já começamos na introdução, onde o comentarista quer nos chamar a atenção sobre a nossa responsabilidade como cristãos, como mordomos, e agora, conforme falei anteriormente, em se tratando das coisas que Deus tem colocado nas nossas mãos referente à igreja local. Todos temos responsabilidades quanto à igreja local. Todos somos compungidos, constrangidos pelo amor de Deus a cuidar desta igreja, ao qual nós fazemos parte e na qual nós desenvolvemos a comunhão, como disse a lição, com Deus e também com os nossos irmãos. O ponto central da lição nos diz: a igreja local
é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Perceba então 3 pontos: adoração, comunhão e serviço. No tópico 1 temos a mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés, como diz em Êxodo 3 e também em Êxodo 17. Tempos depois, falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias. E nos últimos dias, revelou-se através de seu Filho, Jesus Cristo. Hoje, pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Aqui, meus irmãos, o comentarista, quando ele fala então da mordomia em relação à palavra de Deus, ele faz aqui algumas separações interessantes. Ele diz que no começo Deus falou-nos através de Moisés, depois através dos profetas e por fim não, com a vinda de Cristo nos falou por meio do Filho. E hoje Deus fala, ou a responsabilidade com a palavra de Deus estaria com os pastores, evangelistas, discipuladores e professores da escola bíblica dominical. O comentarista faz então uma separação, mostrando-nos os responsáveis pela divulgação da palavra de Deus. Mas seriam apenas estes os responsáveis por divulgar, por falar, por pregar e ensinar a palavra de Deus? Ou será que todos nós, como cristãos, temos esta responsabilidade? Na realidade, meus irmãos, a responsabilidade da divulgação da palavra de Deus está a cargo de todos os cristãos que foram capacitados pelo Espírito Santo. A proclamação da palavra de Deus, a pregação da palavra, o ensino da palavra, ele não pode ser feito por qualquer pessoa, de qualquer maneira, porque nós estamos falando da palavra de Deus. Então, com certeza, pastores, evangelistas devem ser credenciados para isso. Discipuladores, professores de escola dominical também devem ser credenciados para isso. Mas entendam que não são apenas estes. Em Efésios 4:11, quando Paulo nos traz a lista dos dons ministeriais, onde ele cita apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e doutores. 5 dons ministeriais. Isso significa, meus irmãos, que não são apenas os consagrados pela igreja local que têm dons ministeriais. Na realidade, existem muitas pessoas, muitos cristãos, que já têm a chamada de Deus em sua vida, já desenvolveram esse ministério do ensinamento da palavra, da pregação da palavra, e ainda hoje não são consagrados. Então entendamos que não são apenas aqueles que são consagrados, mas todos aqueles que têm a chamada, têm o dom ministerial vindo da parte do Senhor e já desenvolveram este dom. Porque pregar a palavra do Senhor, ensinar a palavra de Deus, como eu disse anteriormente, não pode ser feito de qualquer maneira. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos estudar, nós precisamos meditar, nós precisamos orar, nós precisamos jejuar, nós precisamos, de todas as formas, nos preparar para este tão importante ministério, se assim nós tivermos chamada. Não são todos, irmãos, que podem pregar. Não são todos que receberam esta graça. Não são todos que receberam este ministério em sua vida. Mas é apenas para aqueles que são chamados e estão capacitados para isso. Mas existe um ponto bastante importante a ser considerado. Mesmo que nós tenhamos chamada
E mesmo que estejamos capacitados, nós devemos estar debaixo da liderança daqueles que Deus colocou sobre nós na igreja local. Nós temos que nos submeter aos nossos pastores. Nós temos que nos submeter ao ministério da igreja a qual nós servimos. Não é porque temos chamada e não é porque já estamos preparados que nós devemos nos rebelar contra a administração da igreja, contra os pastores, contra o ministério, caso nós não sejamos consagrados a presbítero, a evangelista ou a pastor. Antes de tudo, meus irmãos, nós precisamos ser submissos aos nossos líderes. Mesmo que tenhamos chamada, mesmo que já estejamos preparados, tudo precisa ser feito no tempo de Deus e com ordem e decência. Então entendam isso. Não é porque temos chamada e não é porque já estamos preparados aos nossos olhos que temos que sair por aí pregando, sair por aí até fazer como alguns fazem, né? Faz um cartãozinho de pregador e sai distribuindo para aí, querendo formar agenda. Não é bem assim, meus irmãos. Nos submetamos à direção da igreja local e em tudo o nome do Senhor será glorificado. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Realmente todos devemos estudar a palavra de Deus. Na realidade, o crescimento no conhecimento da palavra de Deus se dá por meio da explanação, do ensino da mesma para nós. Mesmo que nós sejamos autodidatas, ou seja, peguemos a Bíblia e comecemos a ler e comecemos a entender alguma coisa, a maioria de nós não tem essa capacidade ou não tem este preparo. A maioria de nós precisa ser ensinada por outra pessoa. Então vejam a importância do ministério de ensino da palavra de Deus na igreja. É através dele que muitos recebem entendimento. É através dele que muitos recebem iluminação para poder compreender a palavra de Deus. Até porque, meus irmãos, a palavra de Deus é um mistério. Muitos leem a palavra de Deus e não a entendem. Principalmente no meio secular, os doutores, entre aspas, os estudados, leem a palavra de Deus e não conseguem compreendê-lo. Por que isso? Porque a palavra de Deus se discerne espiritualmente. O salmista, no Salmo 119, versículo 18, ele diz: desvenda os meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Ou seja, o salmista pedindo para o Senhor desvendar os olhos dele para que ele pudesse ver, contemplar, entender as maravilhas da lei de Deus. Então, meus irmãos, não é para qualquer um o entendimento da Bíblia. Dependemos muito da inspiração e orientação do Espírito Santo para isso. Outro ponto a ser mencionado, meus irmãos, é o ministério do sacerdote Esdras, que nós encontramos ali no livro de Neemias, quando ele, segundo a Bíblia Sagrada, se pôs a ensinar o povo e fazer com que o povo compreendesse a palavra de Deus. Esse texto está em Neemias, no capítulo 8, versículo 8, e diz assim: e leram o livro na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. Esse texto do capítulo 8 de Neemias é um texto maravilhoso, meus irmãos, pois ele conta os detalhes da ministração que Esdras fez, não apenas ele, mas ele estava ladeado por vários levitas, que instruíram o povo, que ensinavam o povo, que liam as Escrituras e faziam com que o povo entendesse o sentido da palavra de Deus. Veja que coisa maravilhosa. Este é o serviço, este é o trabalho, esse é o ministério daqueles que são chamados para o ensino da palavra de Deus. Fazer com que os nossos ouvintes entendam a
aquilo que está sendo ministrado, entendam a palavra de Deus de acordo com a revelação que Deus deu a nós, professores, deu a nós, instruidores e ensinadores da palavra de Deus. Então, este é um ministério maravilhoso, que com certeza temos uma grande dependência, grande não, eu digo total dependência do Espírito Santo. É Ele quem revela, é Ele quem inspira, é Ele quem nos mostra os segredos dessa maravilhosa palavra. Exerçamos então a mordomia da palavra de Deus, de forma a glorificar o nome do Senhor. Continuando então, espera-se que, na liturgia do culto cristão, a palavra de Deus tenha a primazia, ou seja, a preferência. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada devem ter total prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e, às vezes, irremediáveis. Aqui, meus irmãos, é uma parte delicada da lição, tendo em vista que, muitas vezes, a pessoa que está dirigindo o culto não tem instrução e não tem preparo para isto. Muitas vezes as pessoas acham que dirigir culto é uma coisa muito fácil. E, por exemplo, aqui na nossa região, no interior de São Paulo, na cidade de Limeira, nós encontramos um costume de que nós temos, durante o mês, aos domingos, vários cultos temáticos. Por exemplo, temos culto de missões, temos culto de Santa Ceia, temos culto de adolescentes, temos culto de mocidade. E normalmente são os líderes dos setores desses departamentos na igreja quem cuidam da liturgia do culto, ou seja, quem dirige o culto. E muitas vezes estas pessoas não estão preparadas para isso, principalmente quando se trata de jovens, adolescentes. A tendência é se ter muita música, muitos cânticos, muitos eventos voltados aos conjuntos e acaba se negligenciando um pouco a palavra de Deus, o tempo da palavra. Muitas vezes os nossos cultos são 2 horas aqui na cidade de Limeira, muitas vezes passa-se para o pregador faltando 20 minutos para terminar o culto. Cantou-se, falou-se outras coisas durante 1h40 e reserva 20 minutos, às vezes 15 minutos para a palavra. Aí o pregador normalmente acaba extrapolando o horário e causando bastante constrangimento na igreja. Isso por conta, principalmente, do despreparo daqueles que estão dirigindo o culto. E não é difícil, não é raro encontrar até o próprio pastor tendo esse tipo de atitude. Mas, irmãos, este ponto é polêmico, este ponto é de difícil tratamento, de difícil tratativa. Então, tenhamos cuidado na hora da ministração na sala de aula para os nossos alunos, visto que, se o irmão não é o pastor da igreja, este assunto pode começar a gerar discussões, começar a gerar murmurações contra o pastor da igreja. E isso não é nada bom. Mesmo que ele esteja descumprindo essa regra de dar a primazia, de dar a preferência à palavra de Deus, não é bom nós reclamarmos, murmurarmos ou ficarmos apontando os erros do pastor em sala de aula. É muito complicado esse tipo de coisa. Eu costumo dizer que existem lições que deveriam ser ministradas pelo próprio pastor da igreja, porque são lições que apontam, que tratam de situações em que muitas vezes é ensinado de um jeito, porém a igreja faz de um jeito completamente diferente. Isso abre oportunidades, entre aspas, oportunidades para os irmãos da classe começarem a reclamar da direção da igreja. E isso, meus irmãos, não é bom. Tenhamos cuidado, então, com a colocação destes pontos, principalmente nos locais onde sabemos que estas coisas não estão sendo cumpridas, para evitar que a nossa turma ou que a nossa aula se torne uma aula para murmurar contra a direção da igreja, contra o ministério, contra o pastor. Tenhamos bastante cuidado com esta questão. Subtópico 2, a mordomia na evangelização e no discipulado.
Uma das melhores formas de se exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. De acordo com esta demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Conforme vimos no subtópico anterior, o comentarista já delineou de quem é a responsabilidade de pregar a palavra de Deus: pastores, evangelistas, discipuladores e professores de escola dominical. E citamos, você se lembra disso, que também existem aqueles que não foram consagrados ainda, não exercem ainda outros cargos na igreja e também tem a chamada para pregar, também tem a chamada ministerial, o dom ministerial em sua vida, apóstolo, profeta, evangelista, pastor ou doutor, mas ainda não foi reconhecido pela igreja. Estes também devem pregar, mas lembrando o que eu falei há pouco, devem também se submeter à direção da igreja local onde servem ao Senhor. Porém, meus irmãos, é importante nós notarmos que a evangelização, ela não se faz apenas pregando a palavra. Na realidade, há pelo menos 3 tipos de evangelização. O primeiro deles é através das nossas atitudes. Vocês sabiam que as nossas atitudes evangelizam também? Falam de Deus para as pessoas? Existe um provérbio que diz, eu não vou me lembrar quem escreveu, mas o provérbio é mais ou menos assim: as tuas atitudes falam tão alto que eu não consigo ouvir a tua palavra. As nossas atitudes, irmãos, falam mais alto do que as nossas palavras. Então, com as nossas atitudes, nós devemos pregar o Evangelho. Veja o que diz em 2 Reis, capítulo 4, versículo 9. E ela disse a seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Vejam, meus irmãos, o detalhe. A mulher disse ao seu marido: eis que tenho observado. Ela estava olhando as atitudes, olhando o jeito, filmando, como diz hoje na linguagem chula, a vida do profeta Eliseu quando passava pela casa dela. E ela percebeu pelas atitudes de Eliseu que ele era um santo homem de Deus. Então, meus irmãos, as nossas atitudes, elas são instrumento para a glorificação do nome do Senhor. Devemos pregar com a nossa vida, devemos pregar com as nossas atitudes, e o nome do Senhor é glorificado. Esta é uma arma poderosíssima de evangelização, as nossas atitudes. O segundo tipo de evangelização é contando o que temos visto e ouvido. Então, meus irmãos, entendamos uma coisa. O primeiro tipo de evangelização é através das nossas atitudes, que muitas vezes não estão relacionadas à pregação do evangelho propriamente dita, e sim atitudes, ações, jeito, porte, como falamos, como nos portamos, como agimos. O segundo jeito de evangelizar, ou o segundo tipo de evangelização, é contando o que temos visto e ouvido. O que significa isso? Significa você contar aquilo que Deus tem feito em sua vida. Você contar como que Deus tem atuado na sua vida. Esse também é um jeito muito eficaz de evangelizar. Vejamos o que diz no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 8, versículo 39. Torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Este homem, ao qual o Senhor Jesus mandou de volta para sua casa, era aquele ex-endemoniado de Gadara, o gadareno. O Senhor Jesus, ele queria ir atrás do Senhor Jesus, o Senhor Jesus não permitiu. E disse a ele: vá para a tua casa,
vá para os teus e conte a eles quão grandes coisas Deus fez na sua vida. Então entendamos, meus irmãos, este é o segundo tipo de evangelização. O primeiro com atitudes, o segundo é simplesmente falando o que temos visto e ouvido. E isso também não envolve a pregação da palavra de Deus. E o terceiro tipo é realmente pregando e ensinando a palavra de Deus. Então, destes três tipos de evangelização, todos nós podemos fazer pelo menos dois deles. Todos nós podemos evangelizar através das nossas atitudes, todos nós podemos evangelizar através do que temos visto e ouvido. Então, meus amados irmãos, nenhum de nós está fora, nenhum de nós está descredenciado a evangelizar. Se você não conhece a teologia, se você não tem uma grande afinidade com a palavra de Deus, pregue com a sua vida, pregue através da sua justiça, através da sua luz. Comece a falar para as pessoas o que você tem visto e ouvido na igreja, o que Deus tem falado ao seu coração, os milagres que Deus tem realizado na sua vida. E as pessoas ouvirão e se converterão baseados no seu testemunho. Você se lembra ali da mulher samaritana que foi chamar as pessoas de onde ela morava, de Sicar, onde ela morava, e disse a eles: vinde ver de um homem que tem me dito tudo quanto tenho feito. Porventura não seria esse o Cristo? E ela foi falar com eles, foi convidá-los para se aproximar de Cristo, tão somente baseado naquilo que ela viu e ouviu. Então, meus irmãos, nenhum de nós tem desculpa. E falando ainda do terceiro tipo de evangelização, que é pregar e ensinar a palavra de Deus, podemos ler dois textos. Mateus 28:19 diz: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E depois encontramos Marcos 16:15, que diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Então temos duas ordenanças: ide pregai e ide ensinai. Glorificado seja o nome do Senhor. Continuando então, todavia, paralelo à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no curto, médio e longo prazos. Sem discipulado não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade e maturidade cristã. Isso é o que as estatísticas missionárias revelam. Onde há real discipulado, a maior parte das pessoas permanece em Cristo. Mas quando o discipulado é ignorado, este dado cai vertiginosamente. Aqui existe um ponto que precisa ser esclarecido, meus irmãos, que muitas vezes é negligenciado por todos nós. A Bíblia nos dá a entender que quando aceitamos a Cristo, somos considerados crianças. Passamos pelo que a Bíblia Sagrada nos fala, pelo novo nascimento. Esse novo nascimento nada mais é do que uma transformação completa no nosso modo de viver. Nós deixando a velha vida, a vida de pecado, a vida de escravidão, a vida de angústia, a vida de tristeza, e abraçando a nova vida em Cristo Jesus. E a Bíblia nos dá a entender, como eu disse, que aqueles que aceitam Cristo, novas criaturas são. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. O novo cristão, o recém-convertido, o novo convertido, ele se torna, entre aspas, um bebê na fé. Nós sabemos que um bebê, ele não consegue, como diz as pessoas, se virar sozinho, ele não consegue comer. Ele precisa de cuidados, ele precisa de acompanhamento, ele precisa de atenção, ele precisa de amor. E todos os novos convertidos são da mesma forma. Eles precisam de cuidados, eles precisam de acompanhamento, eles precisam de amor e principalmente eles precisam receber instrução de acordo com o nível que eles conseguem entender. A Bíblia chama isso de leite.
dar leite para eles. Vejamos o que diz em 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Vejam, meus irmãos, que maravilha Pedro fala para nós. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos. Ele está falando do novo nascimento, da salvação, da transformação das nossas vidas através do Evangelho. E esse período do leite, desejai afetuosamente o leite racional, é justamente no começo da fé. A criança não consegue se alimentar sozinha. O bebê não consegue se alimentar sozinho, ele precisa de ter pessoas que cuidem dele. E da mesma forma é um novo convertido. Precisamos voltar ao verdadeiro discipulado, para que os novos cristãos consigam se firmar na fé e seguir caminhando na jornada para o céu. Outro versículo em Hebreus 5:12. Aqui já é uma repreensão do escritor da Epístola aos Hebreus, mas é interessante para nós lermos. 5:12. Porque já devendo ser mestres pelo tempo, ainda necessitai de que se vos tornem a ensinar, de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos da palavra de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Então aqui o escritor aos Hebreus nos dá a entender que através do tempo nós temos que ir amadurecendo na fé. Mas o tempo não apenas por conta do tempo, e sim por conta do aprendizado. E aqui ele novamente cita a questão do leite. O leite que é destinado aos novos na fé, aqueles que estão iniciando na jornada. E a partir do momento em que eles vão amadurecendo, chega um momento que este leite, que simboliza a parte superficial da palavra de Deus, é substituída por alimentos mais sólidos, ou seja, com maior profundidade na palavra de Deus. Mas entendamos que todos os novos convertidos precisam de suporte, precisam de acompanhamento, precisa de alguém para ajudá-lo a amadurecer, porque sozinho não há condição para isso. Continuando, a mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia nos mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Está lá em 1 Pedro 4:10. Aqui, meus irmãos, entramos mais uma vez em outro ponto polêmico, que é em relação à questão dos dons espirituais. O comentarista enfatiza aqui que precisamos glorificar a Deus através dos dons espirituais. Mas, infelizmente, meus irmãos, pouco se tem falado a respeito dos dons espirituais. Pouco se tem incentivado a busca pelo batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo. E se não é falado, se não é valorizado, se não é incentivado, poucos buscam realmente o batismo com o Espírito Santo. Faz bastante tempo que nós não vemos cristãos sendo batizados com o Espírito Santo em cultos normais. Às vezes acontece numa festa, às vezes acontece numa consagração, mas em cultos normais não temos visto mais. Por quê? Muitas vezes pela falta de incentivo. Que Deus nos dê graça para voltar a incentivar a busca pelo batismo com o Espírito Santo, as reuniões específicas para recebimento do batismo com o Espírito Santo, para que possamos instruir os nossos irmãos a buscarem não apenas o batismo com o Espírito Santo, mas também buscar os dons espirituais. A Bíblia nos orienta que devemos buscar em primeiro lugar a profecia.
mas também seria importante para aqueles que gostam de falar em línguas, a interpretação das línguas. Enfim, dos 9 dons, irmãos, todos são importantes. Seria importante nós voltarmos a incentivar a busca por estes dons, a busca pelo batismo com o Espírito Santo, porque a igreja cresceu tremendamente debaixo do poder do Espírito Santo. Hoje estamos muitas vezes confiando no nosso diploma, estamos confiando na capacidade humana, mas humanamente falando, nós não conseguimos vencer as portas do inferno. O próprio Cristo disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, mas que tivesse firmada em Cristo Jesus e não na sua capacidade humana. Que Deus nos dê a graça para incentivar novamente a busca pelo batismo e também pela aquisição dos dons espirituais. Continuando, na Bíblia há orientação para o uso correto dos dons espirituais. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviõezinhos, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Aqui, meus irmãos, também temos um ponto polêmico, pois não vemos na direção das nossas igrejas Assembleia de Deus uma concordância completa neste tema. Alguns cortam todos os tipos de manifestação do Espírito Santo, com medo da meninice. Outros já incentivam que é fogo, que é isso, que é aquilo, e a igreja está cheia de meninos. Então nós vemos que não há uma concordância em relação à direção. Qual seria o ponto de equilíbrio? No meu entendimento, no meu humilde entendimento, eu creio que nós deveríamos incentivar a busca pelo Espírito Santo, a busca pelo batismo, a busca pelos dons. E aqueles que fossem recebendo, caberia a nós instruí-los, caberia a nós ensiná-los, caberia a nós aconselhá-los, de forma a que eles comecem a amadurecer e parem com as meninices. Quem nasce, normalmente nasce menino. Quem recebe o batismo com o Espírito Santo é uma alegria tremenda. Só que depois a pessoa vai aprendendo, vai amadurecendo e vai normalmente se policiando em relação a algumas atitudes que causam escândalo. Então, meus irmãos, como eu sempre digo a vocês, nós temos que manter o equilíbrio, nem liberar tudo e nem proibir tudo, e sim incentivar a que os irmãos, a que a igreja busque o batismo com o Espírito Santo, e assim que eles vão recebendo, iniciamos o processo de ensinamento, aconselhamento, para que as atitudes, para que as meninices acabem parando de acontecer e os irmãos vão amadurecendo na fé, amadurecendo no poder de Deus e o nome do Senhor sendo glorificado. Louvado seja Deus. Para o tópico 2 temos a mordomia da ação social da igreja. Assistência social no Antigo Testamento. Mas antes de mais nada, precisamos definir a assistência social. A assistência social pode ser definida como o amparo ou fornecimento de ajuda para qualquer pessoa que apresente alguma necessidade, quer psíquica, quer física, quer sensoriais ou sociais. Qualquer pessoa que tenha alguma necessidade, a assistência social trabalha com o objetivo de sanar ou de suprir essa necessidade. Continuando na lição. No Antigo Testamento encontramos o fundamento para a obra de assistência social. E aqui ele começa. Primeiro nos Salmos. Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmos 37, 25. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que Jeová Jiré não desampara jamais aqueles que o servem. Jeová Jiré, o Deus provedor. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isto.
O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Na realidade, meus irmãos, ainda em Provérbios existe um versículo muito forte que diz que aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Muito forte esse versículo, muito forte. Aquele que tapa os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Continuando então, nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta das lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir, protestando contra Jerusalém pela sua omissão em atender os pobres. Zacarias foi usado por Deus, de igual modo, para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Na realidade, meus irmãos, o comentarista trouxe situações nos Salmos, dos Provérbios e também dos profetas. Mas se nós formos olhar lá atrás, na lei, Deus já havia previsto algo nesse sentido. Deus já havia previsto essa questão do empobrecimento e o que deveria ser feito para poder ajudar essas pessoas menos afortunadas. Por exemplo, o que diz em Levítico 25:35. Quando teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-lo-ás como estrangeiro e peregrino para que viva contigo. Vejam que interessante, isso está na lei, Levítico 25:35. Quando teu irmão empobrecer, você vai sustentá-lo. Isto é ou não é já a demonstração do cuidado de Deus pelos israelitas? Isso estava na lei. Mas será que os israelitas faziam? Principalmente ali na época de Esdras, né? Esdras e Neemias, que eles voltaram da Babilônia. Houve até um grande problema, porque os próprios israelitas escravizavam seus irmãos e não quiseram libertá-los, nem com o clamor de Neemias, eles não quiseram libertar os escravos, que eram seus próprios irmãos. Mas já na lei já existia. Levítico 25:35 diz: se o teu irmão empobrecer, você vai sustentá-lo e não escravizá-lo. Então Deus já tinha pensado nisso. No outro, em relação aos pobres, às viúvas e aos estrangeiros, a recomendação era, veja que está escrito no mesmo livro de Levítico, capítulo 19, versículos 9 e 10. Quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vejam, meus irmãos, Deus já havia provido um jeito de abençoar os pobres, os estrangeiros, e por que não dizer também as viúvas. No caso de Noemi, no caso do livro de Ruth, nós vemos ali que Ruth foi colher os restos, né? Os restos, quer dizer, são essas coisas que eram deixadas no campo quando ia se fazer a colheita. Então Deus já havia orientado, olha, quando você for fazer a colheita, a cega do seu campo, os cantos você não cega, você não vai rabiscar, ou seja, não vai repassar na sua vinha, não vai catar os bagos caídos da sua colheita, deixa para o pobre, para o estrangeiro e por que também não dizer para a viúva. Então Deus, irmãos, já haviam previsto um modo de ajudar aos pobres. Nosso Deus é tremendo, nosso Deus é o Todo-Poderoso, o Sábio, o Onipotente, Onisciente, Onipresente. Ele já tinha provido. O problema é que nós, como humanos, somos coração duro e muitas vezes não queremos atender à palavra de Deus. Continuando então, assistência social no Novo Testamento. Aqui também encontramos fundamentos para a obra de assistência social. Primeiro, nos evangelhos.
Jesus, em seu ministério, multiplicou pães e peixes 2 vezes para alimentar as multidões. Isso indica que Jesus deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. 2 pontos a serem tratados aqui, meus irmãos. Os 2 milagres que o Senhor Jesus fez, tanto em Mateus 14 quanto em Mateus 15, não foram milagres simplesmente de distribuição de pão e peixe. Se analisarmos o contexto das 2 histórias, o que aconteceu foi que uma grande multidão o acompanhou por vários dias. Num dos evangelhos, que eu não me lembro qual é, diz que a multidão estava com ele por 3 dias e já não tinham o que comer. Então ali foi uma necessidade grande de ter um milagre, porque o próprio Cristo, a própria palavra diz que Cristo ficou preocupado em despedi-los vazios, em despedi-los sem comer, que eles poderiam desfalecer pelo caminho. Então Cristo fez aqueles 2 milagres justamente por conta de uma grande necessidade, mas ele não saiu distribuindo pão e peixe, como diz alguém, né, entre aspas, à torta e à direita para qualquer um. Foram situações específicas, quando necessidades específicas precisaram ser supridos. Não estou dizendo aqui que Cristo não se preocupava com os pobres. Sim, se preocupava muito. Tanto que nos dá a entender, principalmente no Evangelho segundo São João, que o Senhor Jesus fazia bastante doações para os pobres. Fazia bastante coisa pelos pobres, de acordo com o que ele recebia de ofertas, de acordo com o que o seu ministério recebia das pessoas que o apoiavam. Ele ajudava os pobres. Mas no caso das 2 multiplicações de pães e peixes, irmãos, foram feitos em resposta a uma necessidade urgente. Então só entendamos esse pequeno detalhe em relação a esses 2 milagres. Uma outra questão também é que não podemos generalizar, como o comentarista disse aqui, né? Assim, na igreja local, os cristãos têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. A igreja não tem condições, ela sozinha, de suprir necessidade daqueles que têm fome. Na realidade, teoricamente, a responsabilidade primeira é do Estado. O Estado precisa trabalhar de forma a erradicar a pobreza. A igreja, ela faz um trabalho secundário. Por exemplo, aqui na nossa igreja em Limeira, nós temos um departamento de assistência social que é provido, que é sustentado, vamos dizer assim, com as ofertas arrecadadas no dia da Santa Ceia, e esse departamento acaba ajudando aqueles que, entre nós, os nossos irmãos, que têm uma necessidade, por exemplo, de um remédio, tem necessidade, por exemplo, de comprar um gás que acabou e está desempregado e não tem o gás, tem a questão de empréstimo de cadeira de rodas, muletas, camas, né, camas hospitalares com colchões de água. Então, tudo isso nós temos aqui, graças a Deus, no nosso departamento de assistência social aqui da nossa igreja em Limeira, mas a abrangência desse trabalho é muito pequena. Nós não temos condições, por exemplo, de suprir a necessidade de todos, porque demandaria muito dinheiro. Nós também temos aqui, por misericórdia de Deus, um trabalho de doação de cestas básicas, né, que também é provido pelas igrejas de todo o campo. Mas o que é, por exemplo, 400, 500 cestas básicas que nós ganhamos, que nós conseguimos formar aqui? Isso dá para 400, 500 famílias. Nós sabemos que existem mais de 13 milhões de desempregados. Então, perceba, irmãos, que nós não podemos generalizar, né? Nós não conseguimos matar a fome de todo mundo. Fazemos o nosso trabalho, fazemos aquilo que está ao nosso alcance. Oxalá que todos se conscientizassem dessa necessidade. Muito mais pessoas seriam ajudadas. Mas, de qualquer forma, é um trabalho que Deus espera que nós façamos. Façamos de acordo com as nossas forças, de acordo com a nossa capacidade financeira, para que o nome dele seja glorificado. Continuando, nos Atos dos Apóstolos, os diáconos foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Tal trabalho foi considerado pelos apóstolos um importante negócio. Dentre as características da igreja primitiva,
vemos que os crentes tinham tudo em comum. Aqui, meus irmãos, vale lembrar que as mulheres no templo, naquele templo, no tempo do Senhor Jesus, no tempo ali da igreja primitiva, elas não tinham trabalho remunerado. As israelitas não tinham trabalho remunerado. Então, para as mulheres que eram viúvas, restava ser sustentada por algum parente, ou por um filho, ou pelo próprio pai, se ainda estivesse vivo, ou alguém do sexo masculino da sua família. Porém, existiam situações em que a viúva era sozinha, não tinha nenhum parente próximo. E dessa forma, ela não tinha nenhum modo de sustento. Neste caso, era a igreja quem sustentava estas viúvas. Até o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, né? Não escreva viúvas novas, mas só aquelas que têm mais de 60 anos e foram esposas de um marido só. Então, já naquela época, já tínhamos essa questão de que as mulheres, como não tinham salário, elas eram sustentadas pela igreja. E esse problema aconteceu justamente por conta disso. As viúvas gregas acabaram sendo, entre aspas, desprezadas nesse ministério e começou a gerar murmuração. Por isso, os apóstolos decidiram eleger ali os 7 diáconos para cuidar deste importante negócio, justamente a distribuição, né, de comida, a distribuição e o cuidado geral, principalmente das viúvas, que precisavam de suporte, precisavam de comida, né, de algo para se manter vivas. Então, foi justamente por isso que os apóstolos elegeram ali os 7 diáconos para justamente cuidar das viúvas, entre outras coisas, cuidar das viúvas que precisavam receber da igreja o seu sustento. Continuando nas epístolas, o apóstolo Paulo, ensinando sobre os dons, dá ênfase ao ministério de socorro aos pobres e carentes. O apóstolo Tiago, de início em sua carta, já afirma que a verdadeira religião é visitar os órfãos e viúvas e guardar-se da corrupção, pois a fé sem obras é morta em si mesma. Na realidade, aqui, como diz em Tiago, né, esse visitar órfãos e viúvas não é simplesmente ir na casa deles. O visitar aqui, na realidade, é cuidar. Veja o que diz a Nova Versão Internacional, nesse versículo de Tiago 1,27. A religião que Deus, nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, Tiago está dizendo, não é visitar e fazer uma visitinha, é justamente cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas dificuldades. Vejam que temos versões, né, traduções da Bíblia que nos trazem assim conhecimentos mais assertivos a respeito do sentido da palavra de Deus. Por isso que é importante, quando nós lermos a Bíblia ou formos estudar algum texto, usar várias versões, ler várias traduções, para que possamos chegar no entendimento melhor do que diz aquela determinada escritura. Continuando, agindo para a glória de Deus e alívio do próximo. Não precisamos, portanto, do socialismo, ou do marxismo, ou da teologia da libertação, que no caso é um braço auxiliar do marxismo que dessacraliza o evangelho e politiza o reino de Deus, para acolher e cuidar dos necessitados. Os representantes dessas ideologias usam um ideal supostamente nobre para escravizar pessoas e perpetuarem-se no poder. Infelizmente, o nosso país, bem como toda a América Latina, é vítima dessa ideologia nefasta. Aqui, irmãos, temos um assunto bastante polêmico que toca no ponto da política. E se nós entrarmos nesse ponto na nossa aula, possivelmente teremos bastante discussão, porque mesmo entre nós cristãos, temos divergência de ponto político, divergência de partidos, enfim. Então, nossa sugestão é que não se entre nessa questão de marxismo, não se entre nessa questão de socialismo, se é direita, se é esquerda, se é PT, ou se é PSL, se é PSOL, ou se sei lá o quê. Não entremos nessa questão, porque isso pode se tornar uma confusão grande para a sua aula. Simplesmente não dê muita ênfase nessa questão, e sim, essa questão política, e sim na questão de que realmente nós precisaríamos de governos, vamos dizer assim,
para fazer a nossa parte. Nós, como igreja, temos que fazer aquilo que está ao nosso alcance para ajudar aqueles que estão passando dificuldade próximos de nós. Continuando, o fundamento da igreja local para a prática social está no salmista, nos profetas, em Cristo e nos apóstolos, ou seja, em toda a Bíblia. A igreja de Cristo deve socorrer os menos favorecidos porque o amor de Deus está em nós e, portanto, devemos amar o nosso semelhante. Que estrutura as igrejas locais têm para atender os novos convertidos que se acham em certos grupos? Por exemplo, prostitutas, moradores de ruas, drogados, famintos, deficientes e deprimidos? É preciso, à luz do exemplo de nosso Salvador e dentro das nossas possibilidades, estruturar o mínimo de condições para resgatar tais segmentos. Sejamos zelosos na mordomia da ação social. Aqui, meus irmãos, entramos num outro ponto polêmico, pois nós sabemos que deveríamos ter algum local para receber essas pessoas. Até o próprio apóstolo Tiago diz que se nós chegarmos com uma pessoa que está com fome, com sede, passando frio, apresentamos para ele o evangelho e batemos no ombro dele e dissemos, vai para sua casa, come, bebe, se agasalha, sendo que ele não tem casa. Então todos nós sabemos que o ideal para a nossa igreja seria ter um local para recebimento, como diz aqui, das prostitutas, dos moradores de rua, dos drogados, famintos, enfim. Mas nós sabemos que essa não é a realidade das igrejas. E aqui é mais um ponto que, se nós como professores não tomarmos cuidado, podemos gerar murmuração na nossa igreja, dentro da nossa sala de aula. Por isso que eu disse anteriormente que essa lição em particular seria muito importante que o próprio dirigente da congregação ministrasse, porque evitaria muitas murmurações. Nós sabemos que é preciso, que seria necessário ter uma casa de recuperação de drogados, ter uma ação social forte, por exemplo, para resgatar prostitutas, porque a prostituta, a maioria delas não está nesta vida vendendo o seu corpo, eles chamam de profissionais do sexo, não está nessa vida por vontade própria, e sim por necessidade. A gente prega o evangelho para uma prostituta. Quando ela se converte, ela vai fazer o quê? Se ela depende daquilo para comer, se ela depende daquilo para sustentar a sua casa, ela tem que arrumar outro emprego. E como fazer nesse meio tempo? Deveria ter um suporte, deveria ter um jeito de suportá-la. Por exemplo, os moradores de rua, os mendigos, os homeless, sem casa, vão para a igreja, aceitam Jesus e depois do culto vão para onde? Então nós sabemos que seria necessário ter um local para isso, mas não é realidade nossa da igreja Assembleia de Deus, pelo menos na Assembleia de Deus aqui de São Paulo, por onde eu passei, nós não temos esse tipo de suporte. E se dermos vazão, por exemplo, na aula, gera murmuração. Para vocês terem uma ideia, nosso pastor aqui de Limeira, pastor Levi Ferreira de Souza, ele diz o seguinte, que a dificuldade nem é tanto você conseguir montar, por exemplo, um local. A dificuldade, sabe qual é? É você encontrar pessoas que se dediquem, que queiram realmente entregar a sua vida a esse ministério, a esse trabalho. Porque imagina a situação, cria-se uma casa de recuperação, cria-se um local para receber pessoas, moradores de rua, para dar suporte, cria-se toda a estrutura e deixa à disposição. Normalmente, não acha quem queira fazer isso, não acha quem queira tocar esse tipo de trabalho. Porque vocês sabem, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela não assalaria. Os trabalhos são por amor, os trabalhos fazemos de graça para Deus e também por conta da igreja. Então, é muito difícil encontrar pessoas que queiram fazer isso sem receber salário. Então, meus irmãos, é muito complicado. Tomemos bastante cuidado em relação a essa questão, o que vamos falar em sala de aula, para não virar aquela discussão e principalmente uma murmuração contra o dirigente, contra o ministério da igreja, que pode dar bastante problema para todos. E tem 3, a mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre este fenômeno. Gostaríamos de comentar que existem pelo menos 2 tipos de desigrejados. O primeiro tipo são aqueles irmãos que congregavam, por exemplo, numa igreja e tiveram a necessidade de se mudar para longe.
E saindo desta igreja, aonde eles chegaram, né, na cidade onde foram morar, eles acabaram não se enturmando, não se encontrando mais, ou não se sentindo bem nas igrejas ali disponíveis. E acabam ficando sem congregar, porque estão assim meio perdidos no sentido de não se encontrar na igreja. E o segundo tipo, né? E o segundo tipo de desigrejados são aqueles que estão, como eu posso dizer, descrentes em relação à igreja, talvez por conta de uma atitude errada, de um escândalo, ou mesmo de uma traição que recebeu na igreja, que infelizmente não é tão difícil acontecer. E essas pessoas desanimam com as pessoas, com os pastores, ou não concordam com algum tipo de coisa, e acabam ficando em casa, dizendo que não precisam congregar, que não precisam estar, porque servem ao Senhor Jesus na sua casa, ora, lê a Bíblia. Mas entendamos, irmãos, que a vida não é assim, a vida espiritual não é assim. Somos membros da igreja, somos membros de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros, e precisamos interagir uns com os outros, precisamos interagir com a igreja. E não há como ser um cristão em casa sem essa interação, sem participar da ceia, principalmente a questão da ceia. O Senhor Jesus disse que aquele que não comer da sua carne, nem beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Ou seja, nós somos, pela palavra de Deus, constrangidos a participar da Santa Ceia. Porque senão nós não teremos vida. E aonde que nós vamos participar da Santa Ceia? Apenas na igreja local, onde nós somos membros, onde nós estamos emembrados, onde somos pastoreados, onde nós somos cuidados pelo pastor. Então, infelizmente, essas pessoas estão feridas, estão machucadas, estão descrentes em relação à igreja, mas a Bíblia fala que não podemos ficar em casa, precisamos congregar. Inclusive, o comentarista usa um versículo, né, onde ele fala, né, não deixemos a congregação como é costume de alguns. Justamente, não deixemos de congregar, pois precisamos disso, dependemos disso para o nosso crescimento espiritual. Continuando, entretanto, um dos maiores perigos desse movimento é a falsa ideia. Já que a igreja sou eu, não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Ora, não é isso o que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns. Uma outra questão importante aqui, meus irmãos, é aquelas pessoas que saem da igreja, é o fato delas não terem atingido ainda a estatura de varão perfeito. Vocês se lembram lá em Efésios 4:11 que nós citamos a respeito dos dons ministeriais? Deus deu um para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, no versículo 12, no versículo 13, onde fala, né, de Efésios 4:13, a estatura de varão perfeito. Ou seja, nossa caminhada é no sentido de nos aprimorarmos, ou seja, recebermos ensinamento de outras pessoas para que possamos ir crescendo. Deus colocou sobre as nossas vidas apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores, para que nós aprendamos com eles e começamos a crescer. Em casa, meus irmãos, nós não temos essa oportunidade. Tudo bem que alguns podem dizer, não, mas eu tenho a internet, eu ouço o pregador A, o pastor B, o fulano C, a pregadora D e tal, e através deles eu vou crescendo. Mas é diferente, irmãos, porque não é próximo, não é pastorado, pastor ovelha. Você recebe uma porçãozinha pela internet, não é a mesma coisa de você olhar nos olhos, você se aconselhar, você conversar com as pessoas. Não tiro o mérito dessa questão de ver pregações, de ver ensinamentos pela internet. Não, tem o seu mérito, já ajudou muitas pessoas, mas eu quero dizer, não se pode comparar com o face a face, o tete a tete, ali o contato pastor-ovelha, não pode ser considerado a mesma coisa. E mesmo que nós sejamos, vamos imaginar que alguns desses que não querem ir mais para a igreja são os desigrejados, eles falam, não, eu já cresci, eu já cheguei à estatura de varão perfeito. Então, aí, meus irmãos, o negócio se inverte, porque ele, então, se ele já atingiu a atitude de varão, a posição de varão perfeito, a ele, então, cabe ensinar os outros, a ele cabe discipular aqueles que estão próximos a ele, para que eles também cheguem na mesma estatura dele, ou seja,
Ou você está recebendo ou você está dando. E se você, por exemplo, está na sua casa, já chegou na estatura de varão perfeito e não quer ensinar alguém, no mínimo você está sendo ingrato, a pessoa está sendo ingrata, porque se ela recebeu, se ela já atingiu essa estatura de varão perfeito, ela deve, no mínimo, ajudar outras pessoas a atingir esse mesmo nível. Mas nunca se isolar, nunca ficar na sua casa dizendo, não, eu não preciso congregar, ou fui traído, ou eu não concordo com o pastor A, pastor B, o pastor C, enfim. Não, nós não devemos ficar em casa, devemos buscar ao Senhor e estar junto com os irmãos na igreja, exercendo a paciência, exercendo o amor fraternal, exercendo a nossa vida como um corpo, como o corpo de Cristo. Continuando, quer sua igreja local seja grande, quer seja pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar. Ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, que é o seu corpo. Glória ao nome do Senhor. Realmente, irmãos, congregar não é muito fácil. Temos que exercer a temperança, temos que exercer o amor e principalmente temos que exercer o perdão. Mas fomos chamados para isso. Tudo isso nos faz crescer. Tudo isso nos faz nos aproximarmos mais de Cristo. Continuando, líderes cristãos como mordomos. Os pastores das igrejas locais, como mordomos cristãos, têm responsabilidade, têm grande responsabilidade diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Essa responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus. Nosso Senhor ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Essa questão, meus irmãos, colocada aqui pelo comentarista, nos faz pensar muitíssimo. Em Hebreus 13, 17, diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Vejam, irmãos, a responsabilidade dos pastores. Eles vão ter que dar conta das almas que lhes foram entregues por Deus. E hoje em dia está cada vez mais difícil desempenhar o papel de pastor, porque as ovelhas são muito rebeldes, as ovelhas são muito arredias à administração. Mas esta palavra de Hebreus me traz bastante preocupação, porque a Bíblia é muito clara quando diz que Deus vai requerer da mão do pastor todas as almas que entregou nas mãos dele. Então, só daí, irmãos, nós vemos o quão sério é essa questão de você pastorear uma igreja, quão sério é essa questão de você cuidar de vidas espiritualmente falando. O próprio Senhor Jesus prestou contas no seu ministério aqui na terra. Vejamos o que dizem no Evangelho segundo João, capítulo 17, versículo 12. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, as almas, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus estava dando satisfação ao Pai, dizendo: olha, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Então, aqui Cristo está ratificando, confirmando, corroborando essa ideia, essa doutrina bíblica de que o pastor vai prestar conta das almas que ele recebeu do Senhor. Isso é muito sério, isso é muito importante. Nos faz temer e tremer sob essa responsabilidade de ser pastor de ovelhas, ser pastor de igreja, cuidar de gente. Chegará um momento em que Deus cobrará de nós a respeito das almas que recebemos. Teremos que dar conta dela. Continuando então, ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendei o que vos tenho feito, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. João 13, 12 e 15. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha.
Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho. Aqui ele fala, do orgulho dos pastores que muitas vezes se acham melhores do que os outros, mas na realidade, irmãos, somos todos iguais. Veja o que diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 2 e 3. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus. Pedro está falando para os pastores. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Vejam, meus irmãos, que palavra tremenda Pedro nos trouxe, não por força, mas voluntariamente, ou seja, não é obrigatório, não é obrigando, mas sim através do convite para que a ovelha obedeça voluntariamente. Não é por torpe ganância, ou seja, através de ganho, mas sim de ânimo pronto, ou seja, ele está consciente da sua chamada. E outra, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Não, eu sou pastor, aqui eu mando e tudo mais, tem que fazer do jeito que eu quero. Não. Aqui Pedro está dizendo, mas servindo de exemplo ao rebanho. Não é nós vimos bastante nas redes sociais, principalmente no LinkedIn, a diferença, entre o chefe e o líder. O chefe é aquele que manda, vai lá e faz. O líder é aquele que diz, vem comigo, vamos fazer, vamos seguir juntos. Então, eu entendo que a posição do líder, a posição do verdadeiro pastor é aquele que mostra o caminho seguindo na frente. Não aquele que manda o outro fazer isso ou fazer aquilo, mas aquele que vai na frente mostrando o caminho. Veja só, então, que interessante esta palavra de 1 Pedro. Continuando, a mordomia dos membros e congregados. Numa igreja local, além dos líderes terem uma responsabilidade específica, o membro do corpo de Cristo deve ser útil à obra do Senhor, exercendo a mordomia do reino de Deus conforme a sua capacidade. Orando, louvando, testemunhando, evangelizando, visitando enfermos e afastados, liderando departamentos e realizando outras atividades. É preciso trabalhar enquanto é dia. João 9,4. Na realidade, irmãos, como eu disse em aulas anteriores, em lições anteriores, a igreja é comparada a um corpo. E o corpo tem muitos e muitos membros. Veja o que diz em Romanos, Paulo dizendo, em Romanos 12, 4 e 5. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. O que significa isso? Deus não fez nada no corpo sem função, sem um objetivo, sem uma atividade. E nós, como pertencentes ao corpo de Cristo, todos nós temos algo para ser feito na casa de Deus, que possamos trabalhar com alegria, que possamos desempenhar a nossa função como corpo de Cristo, exercendo esta mordomia de cuidar deste algo tão importante que Deus colocou em nossas mãos. Partindo para a conclusão, a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Precisamos saber a nossa vocação e perseverar nela para servir melhor ao Senhor e à sua igreja. É um grande privilégio servir a Deus com os dons que Ele nos deu. Portanto, seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame ao próximo, ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que possamos realmente valorizar a nossa igreja local, fazendo tudo para a glorificação do nome do Senhor. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta para mais um vídeo. Deus nos abençoe. A paz do Senhor.